Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam entrar no seu coração e produzir ali aquela sensação preciosa de alegria, de bênçãos, de grandes vitórias, de grande ânimo, para que você viva melhor, para que você olhe para frente e diga, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Não serão esses problemas do dia a dia que vão me atrapalhar, que vão me impedir de ser feliz. O propósito do Evangelho é transformar as criaturas em filhos e filhas de Deus para que vivam uma vida nova, preciosa, gloriosa e maravilhosa. O Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero conduzir você a experiências reais, novas, preciosas e maravilhosas com Deus. Por isso eu convido você a me assistir até o final. Não muda de canal, não saia daí, fica atento. Tenho certeza que Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Tem uma palavra bíblica, que é uma revelação divina para o seu coração, e esta palavra vai despertar você a cuidar mais da sua fé, a cuidar mais da sua crença, a cuidar melhor do compromisso que você precisa ter com Deus. Abra seu coração e deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida no transcorrer do programa de hoje. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus para abençoar, recompensar todas as pessoas que contribuem financeiramente com este programa, que me ajuda a fazer esse programa, me ajuda a apresentar esse programa. E na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem aqui para mim. E vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo, pedindo para que a mão dele, o Senhor, esteja estendida sobre vocês, operando o milagre que cada um precisa. Eu tenho recebido testemunhos dos mais diferentes, pessoas curadas de todas as enfermidades, câncer, do coração, do fígado, dor de cabeça, dor nos ossos e assim por diante. Qualquer que seja a sua enfermidade, mesmo que ela seja considerada impossível para a medicina, eu digo para você, é possível receber a cura em Deus. Aí nós vamos juntar a fé de cá, você exerce sua fé daí, e no nome de Jesus nós vamos orar, e Deus vai operar, e a bênção de Deus vai chegar para você. Então, prepare-se para orarmos juntos no final do programa. Conhece alguém que está precisando de uma bênção especial? Liga para essa pessoa agora, ou passa uma mensagem, diga para ela a sintonizar o Falando ao Coração. Se onde ela está, o programa não aparece pela televisão, passa para ela o link do programa. Se você já tem esse link, se não tem, é só você entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Adiciona o nosso WhatsApp, que é esse primeiro número aí no seu smartphone, manda uma mensagem, imediatamente já chega o link do programa para você. Aí você compartilha esse link com pessoas que moram em qualquer parte do mundo. Ou então fala do nosso aplicativo, o Betel App, Betel com TH, app. Você acha aí em qualquer das linguagens. E você baixa o aplicativo, ele é ágil, novo, moderno, bonito até, e você terá a oportunidade não só de assistir o programa, como também assistir os cultos e viver conosco esta obra maravilhosa de fé, de alegria e de paz e de proclamação do Evangelho nesta missão gloriosa de levar a palavra de Deus a pessoas ao redor do mundo. Então eu conto com você neste programa para vivermos bênçãos maravilhosas e preciosas a cada dia. Toda segunda-feira eu anuncio o salmo de campanha da semana. Já são mais de 830 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Se você não fez a campanha nesta semana, aguarde segunda-feira, eu anuncio no primeiro contato que eu tenho pela manhã, que o meu primeiro programa sai pela TV Serra Dourada às 5h30 da manhã, depois eu tenho às 7h30 da manhã na TV Fonte TV, e nas redes sociais você me encontra 24 horas por dia.
você me encontra no aplicativo, você me encontra no WhatsApp, você me encontra no YouTube, você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook. Eu não sei se você já me encontra pelo Twitter, mas se não vai encontrar, vou pedir ao meu pessoal para abrir logo um espaço lá no Twitter para também ter o programa à sua disposição no Twitter. Mas é assim, eu estou sempre procurando, de alguma forma, abençoar as pessoas que podem, através do Falando ao Coração, ser alcançadas. E você que já me assiste, já conhece a seriedade do programa, não deixa de me ajudar nessa divulgação. Conta para as pessoas que eu estou na televisão, conta para as pessoas que eu estou nas redes sociais, e pessoas de qualquer parte do mundo poderão me assistir em tempo real, ou em horários alternativos, de acordo com a disponibilidade de cada um, e ver assim pessoas e mais pessoas sendo abençoadas por Deus de maneira especial e de maneira poderosa. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? Você vê aí na tela esses dois números, o primeiro é o WhatsApp, o segundo é o fixo, ou você entra em contato conosco ou pelo WhatsApp, passando uma mensagem por escrita com o seu nome e quantos nomes você queira também colocar diante de Deus no altar da intercessão, ou você liga. O pessoal vai te atender e vai anotar os nomes para que eles sejam apresentados diante de Deus. Essa ligação tem que ser feita em horário comercial. Das 7 da manhã, tem dia que vai até às 7 da noite, tem dia que o expediente nosso vai até às 10, 11 horas da noite. O dia que tem culto, vai até mais tarde. O dia que não tem, encerra às 19. Então, durante esse período, qualquer hora que você ligar, é só pedir, alguém vai te atender e vai receber os nomes para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Veja que esse é um programa voltado para te abençoar, voltado a ajudar você a conhecer mais a Deus e viver mais perto dele. Valorize esta obra e viva comigo esta obra de fé, porque Deus tem vitórias importantes para você. Quero orar neste instante pedindo a Deus para abençoar todas as pessoas que me ajudam financeiramente manter esse programa no ar. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças sempre por cada pessoa que tem ofertado, que tem contribuído para que este programa tenha os recursos para nunca sair do ar, mas continuar sendo sempre uma voz ativa a serviço do teu reino, uma voz ativa a serviço da tua igreja. Abençoa e recompensa todas essas pessoas, alcançando-as com a tua graça, com teu amor e com teu poder e com a recompensa, porque muitas dessas pessoas se sacrificam para contribuir com esta obra, que é uma obra missionária, que é uma obra evangelística. E eu quero te pedir, faça com que essas pessoas vivam e desfrutem do melhor desta terra e que elas sejam prósperas, abençoadas e vitoriosas na vida financeira, na vida profissional e em todas as áreas do viver. Abençoa a todos e a todas, Pai, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Quero, neste instante, ler um testemunho que eu recebo do Marlone de Jesus, da cidade de Rio Verde, aqui em Goiás. Ele começa o seu testemunho dizendo: prezado pastor Gentil, estou muito feliz por poder compartilhar o meu testemunho no seu programa, o nosso programa de cada dia. Assisto Falando ao Coração todos os dias, que privilégio para mim. E no início do mês de março desse ano, eu e minha esposa colocamos na presença de Deus um pedido. Buscávamos uma porta de emprego para minha esposa e juntos orávamos no altar da intercessão. Na mesma semana que colocamos esse pedido na presença de Deus, ela foi convidada para uma entrevista. E imediatamente, em seguida à entrevista, ela foi contratada e já está com a carteira de trabalho assinada. Olha só, ele diz: Deus operou maravilhas e estamos muito felizes. Louvamos a Deus por esse programa, que é um culto diário em nosso lar. Obrigado pelas orações e ministrações bíblicas que nos levam para mais perto de Deus. Receba o nosso abraço e agradecimento
E nossa honra e glória a Deus, que é digno de ser louvado e adorado. Amém. Ele diz, eu sou Marlone de Jesus, na cidade de Rio Verde. Parabéns, Marlone, pela vitória alcançada para a sua esposa e obrigado por me dar o privilégio de sintonizar o Falando ao Coração. E que seja você aí em Rio Verde uma testemunha daquilo que Deus tem feito através deste programa na vida de outras pessoas. Divulga o programa entre os seus amigos, parentes, familiares e você estará também evangelizando, também ajudando pessoas a conhecer Jesus e a viver os milagres de Deus na sua vida. Numa época dessa em que há uma escassez de emprego, milhões estão desempregados, faz uma campanha de oração durante uma semana, já é convidado para uma entrevista, imediatamente contratada, e isso é bênção de Deus e você está de parabéns por esta vitória. Deus te abençoe, um abraço ungido para você, de Rio Verde e todas as cidades aí do sudoeste goiano que nos dão o privilégio da sintonia. E falar em abraços para a região do sudoeste, eu estendo esse abraço para todas as pessoas em qualquer parte do Brasil ou do mundo que me dão o privilégio de viver comigo esta obra. Eu tenho pessoas que me acompanham no Oriente e no Ocidente, alcançando as duas partes do mundo, em todos os continentes, são 5 continentes, alcançando todos eles. E eu dou graças a Deus porque esta é uma obra transcontinental, que alcança os continentes e alcança as pessoas para que elas possam viver e desfrutar de bênçãos maravilhosas a cada dia. Vamos para a leitura bíblica e a mensagem que tenho preparado para você nesta manhã? Leia comigo no livro de Amós, capítulo 3, versículo 12. Assim está escrito. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Esta palavra bíblica nos remete a algumas meditações importantes para que nós possamos entender no seu bojo o que é uma vida com Deus, o que significa servir a Deus. A primeira coisa que eu quero que você medita comigo nesse texto é o nome do profeta, Amós. Quem era ele? Amós era um homem rude, era um homem simples, tudo indica que era um analfabeto, era um homem da zona rural, da vida rural. Hoje, graças a Deus, o mundo desenvolveu e em todos os lugares tem escola da zona rural, tem escola na zona urbana, tem escola por todos os lados. Mas as pessoas viviam milênios passados, séculos e séculos passados, em lugares que não tinha oportunidade de frequentar uma escola. E assim viveu Amós. E Deus chamou para que fosse um profeta. Deus chamou Amós para que fosse um instrumento nas mãos dele. Deus chamou Amós para que fosse um canal de bênçãos na vida da nação. Deus chamou Amós para que realizasse uma grande obra. Quando olhamos para Amós, este homem rude, nós vemos, por outro lado, grandes profetas que também fizeram a obra de Deus e não eram tão rudes como era Amós. Como Ezequiel, por exemplo, era membro da família sacerdotal, era um homem erudito. Isaías era membro de uma família real, portanto era um homem intelectualizado, tinha uma posição social privilegiada. Mas Amós é que está sendo usado por Deus nesta hora. Com isso entendemos que Deus pode usar todas as pessoas, sejam elas dos lugares mais simples ou dos lugares mais sofisticados, sejam elas das posições mais inferiores ou das posições mais superiores. Não há barreira para aquele que quer servir a Deus. Seja uma pessoa simples ou uma pessoa especial. Deus usa a todos de maneira gloriosa e de maneira poderosa. E assim, Amós, este homem do campo, este homem da zona rural, este homem rude, que talvez fosse até um analfabeto, foi chamado para ser um profeta. E aí, esse texto começa dizendo, assim diz o Senhor. Veja que o profeta é aquele que fala aquilo que Deus manda falar. O profeta é aquele que transmite a palavra de Deus.
Então, todas as vezes que alguém for falar aquilo que Deus quer que seja dito, será ordem divina. Deus, diz o texto sagrado, usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, para o propósito que Ele queira. Então nós temos que entender que o profeta ou a profetisa tem que ser aquela pessoa que está debaixo da inspiração divina, debaixo da orientação divina. Às vezes eu vejo algum pregador entusiasmado no púlpito da igreja, dizendo para alguém, olha, profetiza para essa pessoa aí, profetiza para essa pessoa aí. Isso é desvio de função. Quem tem poder para mandar alguém profetizar não somos nós, humanos, e somente Deus. Somente Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai observar Deus mandando Ezequiel profetizar, mandando Jeremias profetizar, mandando Amós profetizar, mandando Abacuque profetizar, mandando os profetas profetizarem. Mas é Deus quem está mandando. Então não sou eu, não somos nós humanos que vamos mandar alguém profetizar. Eu posso mandar alguém dizer alguma coisa para uma pessoa, mas não profetizar, porque isso é um atributo divino. Ele é que conhece o passado, presente e futuro. Ele que conhece o amanhã, não só o amanhã que é um dia após o que nós estamos vivendo, mas o amanhã daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos. Tem várias profecias bíblicas que foram proferidas 4000 anos antes, 3000 anos antes, 2000 anos antes, 1000 anos antes, 500 anos antes e assim por diante. Então, Deus tem o poder do tempo na sua mão porque Ele é Pai da eternidade. Então, Ele pode sim dizer profetiza. E Deus está dizendo para Amós, diz o Senhor. Ou seja, está dizendo, Amós, assim como o pastor livra a ovelha da boca do leão, para que as suas pernas não sejam quebradas, eu também quero livrar o meu povo. Quero livrar o meu povo para que ele não tenha as pernas quebradas. Então é importante nós entendermos este propósito divino e esta palavra dentro da sua exegese, para que nós possamos assim trazer para os nossos corações e aplicar nos dias atuais preocupações que são oriundas em Deus a nosso favor, para que possamos viver uma vida melhor. Quando você olha para o Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 4, você já vai observar que lá tinha uma recomendação, que o cordeiro, para ser oferecido em sacrifício, não poderia ter as pernas quebradas. Lá em Levítico já está escrito que quando fizesse o sacrifício, colocava todas as partes que foram cortadas e quebradas do cordeiro ali sobre o holocausto e por cima colocasse as pernas lavadas e sem ser quebradas. Então há uma preocupação de Deus desde o início da história em não quebrar as pernas. Quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 19, você vai observar que Jesus está crucificado e do lado direito tem uma outra pessoa crucificada, do lado esquerdo tem outra pessoa crucificada. Nós já sabemos pela história que aqueles dois homens foram crucificados ali naquela hora ao lado de Jesus porque eram ladrões, porque eram assaltantes, porque eram criminosos, porque tinham cometido atos que eram contrários àquilo que a lei estatui. Então eles, como criminosos, foram condenados à morte. E eles aproveitaram para sacrificar, ou para condenar, ou para executar essa pena naqueles dois ladrões, no dia que Jesus, que não cometeu nenhum crime, nenhum pecado, estava também sendo crucificado. Então Jesus está na cruz do meio, e aqueles dois ladrões, um do lado direito, um do lado esquerdo. Em determinado momento do dia, porque Jesus foi crucificado numa sexta-feira, em um determinado momento do dia, as autoridades disseram, olha, nós precisamos ir lá no local da crucificação e quebrar as pernas de todos eles. Porque daqui a pouco chega às 6 horas da tarde e depois das 6 horas da tarde a lei dizia que ninguém poderia trabalhar ou fazer qualquer atividade. Então tem que ser antes. Aí aqueles soldados recebem a ordem de cumprir aquela pena e ir lá até onde aqueles 3 estavam crucificados e quebrar-lhes as pernas. E eles chegaram lá, quebraram a perna do primeiro ladrão, quebraram as pernas do primeiro ladrão. Foram no segundo ladrão e quebraram as pernas dele. Qual era o propósito?
impedir que eles descessem da cruz e caminhassem. Eles tinham, e também aumentar o sofrimento deles. Era a maldade manifestada em corpo daquelas pessoas. E eles chegaram lá, fizeram essa obra, quebraram as pernas dos 2 ladrões que ainda estavam vivos. E quando chega onde Jesus está para quebrar também as pernas, Jesus já está morto. Eles veem que o corpo já está rígido, não tem mais sinal vital. Então, o que tem que fazer? Não precisa quebrar as pernas para cumprir o que está escrito na Bíblia. Lá no Salmo 34 está dizendo que nenhum osso dele seria quebrado. Então Jesus morreu naquela cruz. Jesus sofreu com aqueles cravos passados pelas suas mãos e pés. Jesus sofreu com aquela coroa de espinhos na cabeça. Jesus sofreu com aquelas chicotadas, e aquele chicote tinha 3 pontas, e na ponta tinha chumbo. Tinha chumbo na ponta do chicote, e ele recebeu várias chicotadas. Jesus passou por todo tipo de sofrimento e, por fim, transpassaram o seu lado com uma lança. Mas tem um detalhe, nenhum osso dele foi quebrado. Porque Deus trabalha nas pequenas coisas para preservar as grandes, ou Deus trabalha nas grandes coisas para preservar as pequenas. E ali Jesus não tem as suas pernas quebradas, porque já estava morto. Está escrito na Bíblia, isso foi dito séculos antes, e aconteceu como estava escrito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas quando você olha também para Cantares capítulo 5, você vai observar que naquela declaração de amor de uma mulher para com um homem, que aquilo ali fala da igreja, fala do Senhor Jesus, aquela mulher diz, olha, as suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre uma base de ouro. Quando você fala em ouro da Bíblia, fala da glória de Deus. Quando você vê falar em prata na Bíblia, fala sobre a redenção de Cristo. Quando você vê falar na Bíblia sobre os dons espirituais, apresentado como pedras preciosas. Então tudo isso tem figuras, tudo isso são sombras de coisas reais, de coisas verdadeiras, de coisas espirituais, de coisas grandes, de coisas maravilhosas. E naquela hora, quando Jesus não teve suas pernas quebradas, está revelando alguma coisa, porque quando em Cantares diz que as suas 2 pernas são de mármore, estabelecidas sobre uma base de ouro, então observa que estas 2 pernas representam a igreja do Senhor Jesus. Timóteo, quando escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, ele diz o seguinte, que a igreja é baluarte da verdade. A igreja é a expressão da verdade. A igreja é a verdade, é coluna da verdade. Lá está escrito em Timóteo capítulo 4, versículo de número 15. A igreja é baluarte e coluna da verdade. Mas 2 pernas representam o quê? Essas 2 pernas representam a igreja, 2 igrejas. A igreja do Senhor Jesus em 2 fases. Porque quando você vai caminhar, uma perna vai para frente, a outra fica para trás, mas depois ela vem e acompanha. Então, você observando isso, você vê que a perna que prossegue é a igreja que foi. A perna que vem é a igreja que está vindo. Então, existe uma igreja que foi. E dessa igreja que foi, fazia parte Abraão, fazia parte Moisés, fazia parte Davi, fazia parte Elias, fazia parte Eliseu, fez parte dela Pedro, fez parte dela João, fez parte dela Paulo. Eu, você, estamos fazendo parte da igreja que vai. Mas estes que já morreram em Cristo, inclusive aqueles parentes seus que morreram com a vida no altar de Deus, que morreram em comunhão com Jesus Cristo, que um dia confessaram Jesus como Salvador e morreram, esses fazem parte da igreja que foi, fazem parte da igreja que já foi. E agora nós que estamos ainda vivos aqui, servindo a Cristo, estamos fazendo parte da igreja que está indo. Então, quando uma perna vai lá na frente, numa caminhada, está dizendo, aí está a igreja que foi. Quando a outra perna que está atrás dá um passo para acompanhar a outra, está dizendo, é a igreja que está indo. Você está fazendo parte desta igreja que está indo. Caso você não esteja indo, fazendo parte, é necessário você entender que é necessário, que é importante, que é imprescindível você tomar a decisão para você fazer parte desta igreja que está indo. Mas eu concluo esta palavra falando com você que já é um cristão, que faz parte desta igreja que está indo. Cuidado, porque o diabo quer quebrar as suas pernas.
O diabo quer impedir você de continuar nesta caminhada. E você não pode desistir, você não pode parar, você não pode tomar outro rumo. Você tem que continuar em frente. Você tem que continuar nesta caminhada, mas cuidado, porque o inimigo está querendo quebrar as suas pernas, querendo tirar de você o hábito de fazer parte da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Está querendo tirar você, afastar você dos cultos a Deus. Porque o diabo sabe que quando você vai num culto, você se fortalece para vencê-lo. Você sabe que o diabo, quando trabalha querendo impedir você de ir num culto, às vezes mostrando para você alguma coisa neste mundo, conduzindo você para que você possa avaliar o seu cansaço, o seu compromisso, ou outro compromisso que possa surgir, com o propósito de desviar você de ir à igreja. Então, cuidado. Não deixe o diabo quebrar as suas pernas. Não deixe o diabo impedir você desta caminhada. Não afasta da igreja que você frequenta. Esteja sempre procurando fazer a obra de Deus, porque você faz parte da igreja que está indo e você não pode sair dessa linha. Você tem que continuar em frente, porque alguns já foram e nós um dia iremos também. Portanto, continuemos firmes, andando com Cristo, servindo a Ele. E não vamos permitir que o diabo esteja quebrando as nossas pernas e impedindo-nos de caminhar nessa caminhada gloriosa que vai culminar no céu, quando estaremos lá para vivermos eternamente com o Senhor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas as pessoas que oram comigo. Apresento todos os nomes que são enviados para este programa e peço que o Senhor esteja alcançando estas pessoas onde elas estão agora, estendendo as tuas mãos para operar o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da salvação, o milagre da vitória. Abençoa para que os teus filhos possam preservar as suas pernas e assim, ó Pai, poder caminhar rumo à tua casa para te adorar, caminhar rumo à obra que deve ser feita como testemunha e como pregador do teu evangelho. Seja com todas essas pessoas, onde elas estão, manifestando agora o teu poder maravilhoso que cura e liberta. Os milagres estejam acontecendo, as portas estejam abrindo, as vitórias estejam sendo concedidas agora a cada pessoa. Pai, ser com todos estes teus filhos e estas tuas filhas, manifestando sobre elas o teu poder, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.